Esse episódio do Rio Grande do Sul veio mostrar como é complexo a realidade da tragédia coletiva, visto que existe uma conjuntura invisível a um olhar superficial que leva pessoas agrupadas num local a terem a interferência de um impacto que desemboca num desencarne coletivo. A realidade mostra N experiência de impacto onde estava um grupo de pessoas, acontece algo e elas vão junto. O desencarne acontece coletivo. Aquele episódio que teve em Mariana, onde aconteceu aquele naufrágio na lama, porque alcançou e afogava na lama, e mostra a experiência daqueles que estavam ali naquela área quando a lama movediça submergiu, a questão da asfixia e de ter sido uma experiência junto com o outro. Símile é quando se tem um grupo num avião, ele por algum motivo vem a cair, e queda de avião costuma ser inevitável, sem saída para continuidade ali depois de sofrer aquela queda. E acontece esse desencarne em conjunto. Acidente de carro em que tem alguém ali e, ao acontecer, conforme o impacto do estrondo, quem está ali vai viver essa experiência. E outros exemplos que aclara a delicadeza dessa questão, porque pode ter espírito ali que chegou o momento dele, realmente, do desencarne, e de viver uma nova experiência. Pode ter alguém ali que, por alguma imprevidência, antecipou esse momento. Se trouxer isso para a realidade do Rio Grande do Sul, alguém que, por conta própria, sabedor que construiu uma casa numa área de risco, que poderia ser naufragada por água, e mesmo assim insistiu em ficar ali, pode participar disso alguma questão do livre-arbítrio que escolhe aquele ambiente, mesmo aclarado do risco que é ficar ali. Pode também que seja uma expiação de uma experiência pregressa, porque todos estamos envolvidos nisso. Por isso estamos num planeta de prova e expiação. Porque é um orbe para espírito endividado. Quem vem para essa realidade dimensional daqui tem dívida, tem débito.
Isso vem ao meu encontro em algum momento. Inevitável. É inexorável esse movimento. Pode ser doação, de estar ali para ofertar algo e ter sido levado por aquela água. Na própria experiência do Sul, tem quem havia entrado ali naquele movimento da água que levava para tentar ajudar alguém e foi levado e desencarnou. Pelo movimento de ir ajudar o outro. E nem chega no meu conhecimento, mas ele desencarnou porque foi salvar alguém, ajudar alguém. E submergiu e a história dele vai com a água, porque ele desencarna ali. E os espíritos amigos explicam também que esse espírito que desencarna, ele encontra o obsessor do lado de lá, que pode prejudicá-lo no movimento que ele precisa viver a partir daquele instante. Por isso a necessidade de rezar, por quem vive uma situação assim. Quando se tem uma condição de afogamento e a pessoa vem ao desencarne, ela pode, ao atravessar esse umbral, permanecer numa zona ainda sombria, onde ela reencontra o obsessor. E pode ser uma experiência difícil que ela precisa se libertar, até para ir ao encontro do que ela tem que viver. Porque conforme for a minha ligação com o que eu deixo, isso intercepta a leveza, a eterização que eu preciso viver para ir para outra dimensão. A forma como eu vejo o que eu deixei, o que prepondera em termos de preocupação para mim, em termos de conflito, de uma angústia, de algo que eu considero que tem que desdar aquele nó, desatrelar aquilo, sendo que eu já estou do outro lado, mas quero interferir aqui ainda, e me sinto responsável ou culpado. Alguém que, quando estava ali a água enchendo, foi tentar ajudar outro e foi mal sucedido, e o outro desencarne ele também, pode entrar do lado de lá com um sentimento de frustração, de arrependimento, de menos-valia, de incapacidade, de culpa. E isso acontece corrente até em situação de acidente, quando o outro não teve uma culpa aparente, uma participação direta no desencarne de alguém, mas se ele entrou ali naquela teatro, arena, ele já carrega um sentimento de ter falhado em algum momento. Teve um casal de namorado que estava numa moto e menoscabava a instância de estar encarnado, de poder seguir. E ele havia bebido e ela idem. Sobre a moto, estava numa velocidade alta e para fazer malabarismo na moto, ele soltava a mão do guidão e ia numa experiência de voar ali em cima da moto e ela incitando, pedia para ele continuar. Começou um chuvisco, a moto patinava
visto o chão tá úmido, e continuou mesmo assim, naquela velocidade além do previsionado, permitido. Quando é fé, essa moto encontra um ônibus que vinha à direita e que, pela velocidade da moto, o ônibus ficou impossibilitado de frear a tempo. E na frenagem insuficiente, essa moto bate com uma força violenta que ele entra dentro do metal da moto, desencarna, bem dizer, na hora. Ele ainda foi para o hospital para fazer alguma tentativa, porque ainda havia algum pulso respiratório, mas bem dizer, ele já estava fadado. Era uma situação sem solução pelo número de ossos que tinha quebrado, pelo número de hemorragia interna que ele teve em órgão vital, que vários ao mesmo tempo sofreu imprecação hemorrágica, e pelo traumatismo violento no cérebro e na medula espinhal. E ela, idem, desencarnou ali por ocorrência desse acidente. E esse motorista, mesmo sabedor que ele não havia participado da responsabilidade, se sentiu mal e passou a desenvolver pânico, ansiedade exacerbada, incontrolada, transtorno, pesadelo. Quando dormia, acordava sudorento, angustiado, com desespero, por relacionar aquela situação a ele. Daí que, quando chega o meu momento de sair dessa encarnação, se eu faço isso numa conjuntura que eu me acho responsável por uma desdita de outrem, ou tem alguma trama que liga a mim naquele momento, eu posso ter muita dificuldade para me liberar disso e seguir o caminho evolutivo que me aguarda lá, que é inestancável, que me convida e vai exigir que eu continue. Daí que quanto mais eu me preparo com o desapego, com a lucidez, com a mais-valia da oportunidade de estar aqui, que minora risco, impeditivo, mais eu me fortaleço para esse momento, onde eu me desligo com certa tranquilidade e posso seguir o que me aguarda. Por isso que, se eu estou atrelada a uma situação de rancor, tristeza, angústia, pode ser que o obsessor ele consiga uma conexão comigo no momento que eu deveria ser levada. E ao fazer essa conexão, ele me breque. E isso seja uma condição difícil para esse espírito. Daí que, numa realidade como essa, do Sul, é importante a oração por esse espírito que chegou o momento dele, para que ele possa desatrelar do corcel algemal que esteja ali e seguir. A ajuda financeira também é bem-vinda, é necessária ajudar para a reconstrução ali do Estado. Mas o dinheiro precisa saber para onde eu envio, porque
Caso contrário, pode ser que não chegue para quem precisa realmente. Uma coisa boa de se fazer é enviar água potável, que é algo assim de primeira necessidade para lá. Item da cesta básica com validade distante, que auxilia para quem está ali e atravessa ponto alagado para receber isso e reconstruir. É um momento em que o animal sofre também. Então a gente vê lá que está tendo assim, muito resgate de cachorro, gato, cavalo. Resgate de irmão menor, que é outros mamíferos e ave, animal que pudesse, no caso, estar recebendo essa ajuda, e isso é bênção, essa abertura e essa mão estendida para ajudar um cachorrinho que está ali e que pôde se safar daquela água, receber esse resgate, que mostra a solidariedade do povo brasileiro, daquele que vai como voluntário, que atravessa aquela água contaminada, porque é uma situação de enchente, a água contamina, seja com um material de lixo, que é um material já com fungo, que é um material que vive decomposição, seja a urina de um rato, da leptospirose, inseto vetor. Então, assim, o lixo per si é contaminado. O lixo hospitalar, isso já em condição normal. O nosso lixo ele já tem a contaminação cruzada, por isso ele é levado para um local e fica separado ali, para tentar criar uma barreira a micro-organismo patógeno que vem dali. Quando acontece um alague assim, mistura esse patógeno ali na água, essa bactéria, esse fungo, esse vírus, esse inseto, e vira aquele caldo contaminado que, quando eu passo ali, estou sujeita a ser contaminada. E ocorre ali voluntário que está ali, que entra naquela água para ajudar. E a própria rede de oração que se forma nesse momento. Então, isso é uma bênção, essa mão estendida e procurar enviar a oração, a prece, para que o Cristo leve a luz, porque toda luz vem do Cristo, e Ele possa fortalecer cada um nesse momento, dando condição de prosseguir e não desistir. É o ponto central. Na conjuntura que for, no desafio que for, prossiga. Que à medida que eu dou o próximo passo, o próximo tijolinho é colocado para que eu avance.